Obrigado, meu Deus adorado, por derramar a presença sobre nós. Miseráveis pecadores, Pai, nem merecemos, mas o Senhor é lindo, é fiel, é maravilhoso. Oh Deus querido, Pai amado, obrigado por cada vida, Pai, por cada família representada aqui dentro. Obrigado, Pai, por todos os momentos, por mais difíceis que seja, o Senhor se mostra presente. O Senhor entra com a providência em nossas vidas. Pai, abençoa a vida do nosso pastor, o teu servo ungido, Pai. Que o teu Espírito Santo venha falar conosco através dele. Abençoa a vida dele, a casa dele, a família, Pai. Cuida que os teus anjos se acampem ao redor, Paizinho querido amado, do nosso pastor e de toda a sua família, Pai. Derrama as tuas bênçãos e fique conosco, continua conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Pai. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Efésios, capítulo 3, versículo 14. Carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados ou enraizados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos ou crentes qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados da plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, amém, conforme o poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Diga amém. Amém. Graças a Deus. Tome seu assento, por gentileza. Estamos falando há alguns dias, eu não sei se você se atentou para isso, mas sobre o propósito da igreja, em especial o propósito do ser humano na face da terra que Deus tem para todos nós. No capítulo número 3 desta carta dos Efésios, eu quero que você redobre a sua atenção. Esta carta foi escrita por um homem chamado o apóstolo Paulo. Paulo escreveu 13 cartas. Dos 27 livros do Novo Testamento, ele é usado para escrever 13. E dentre essas 13 cartas que Paulo escreve, a carta aos Efésios é a carta que mais se interessa à igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando eu falo de igreja, é de um povo que foi chamado de fora, um povo que foi chamado do mundo, do pecado, um povo que foi chamado de uma vida escrava do inimigo, e agora tem um Deus, tem um Senhor Jesus Cristo, qual nós servimos e adoramos. Paulo, no capítulo número 3, ele está aqui no versículo 1 a seguir, falando da causa do Evangelho, falando do motivo pelo qual ele estava escrevendo esta carta, falando aqui pelo motivo pelo qual esta carta foi escrita, falando dos mistérios de Deus. Mas quando chega no versículo 14, ele fala aqui sobre a oração. O texto vai dizer assim, que Paulo ora novamente. E é sobre isso que nós vamos meditar aqui nesta noite, sobre uma oração com propósito. Porque você percebe que Paulo era aquele que, usado por Deus, foi o fundador da igreja de Éfeso. Eu posso dizer para você que Paulo foi o primeiro pastor desta igreja. Paulo foi o mentor. Paulo foi aquele que direcionou. Paulo foi aquele que ensinou esse povo a adorar a Deus, falando sobre Deus. E Paulo, aqui no versículo 14, ele ora, escrevendo e orando para esse povo, para que eles viessem entender o propósito deles.
para que cada um dos crentes da carta dos Efésios, posso dizer, da cidade de Éfeso, e para todos nós que estamos aqui nesta noite, todos nós precisamos entender qual é o projeto verdadeiro de Deus para toda a igreja do Senhor Jesus. E quando aqui eu falo de oração, eu estou falando de uma oração que não é feita por um acaso, não é uma simples oração. A oração que Paulo faz não é aquela oração que muitos fazem quando vão dormir, meia dúzia de palavras, ou talvez aquela oração quando se faz na hora do almoço, que as pessoas estão conversando, talvez alvoroçadas, e fazem uma oração. Mas a oração que ele faz é uma oração verdadeira, sincera e com muito propósito. Por isso eu digo para você o que é uma oração com propósito. O que é verdadeiramente orar? Primeiro de tudo eu preciso dizer para você, irmãos, que é impossível um crente, servo de Deus, alguém que se diz fiel a Deus, que se acredita em Deus, viver sem orar. Quem não ora é demonstrativo que é uma pessoa que não crê em Deus. Alguém chegou a dizer que os ateus são aqueles que não dobram os joelhos para orar. Por quê? Porque se você não ora, automaticamente você, lá no teu subconsciente, no teu interior, você está dizendo: eu não acredito em alguém para falar com ele. Muitos dizem assim: mas eu não vejo Deus, como que eu vou orar? Outros até dizem: mas Deus não me responde. O certo é que se nós for olhar para a palavra de Deus, nós vamos perceber sim que Deus responde. Nós vamos perceber que orar não é falar sozinho. Orar é você falar com Deus. E existe um Deus que está aqui nesta noite. Talvez você não esteja vendo, mas Deus já se manifestou através dos louvores. Deus já se manifestou através da adoração. A unção de Deus está nesse lugar aqui. Nós entendemos que para falar com esse Deus, nós não é de qualquer forma, existe um método. E que método é esse? O método foi o próprio Cristo que ensinou. Ele vai dizer que a oração, ele vai falar sobre a oração, ele fala primeiramente do Pai Nosso que estás no céu. No capítulo 3, versículo 14, Paulo começa dizendo: me ponho de joelhos diante do Pai. Nós precisamos entender, igreja, que a nossa oração, sempre quando é feita, ela não é feita a anjos, ela não é feita a uma outra pessoa, como Pedro, nem Tiago, nem Maria, nem João, nenhum outro tipo de homem, nenhuma outra tipo de entidade, unicamente ao Pai. Quando nós oramos, nós precisamos elevar a nossa voz ao Pai, entendendo por que orar pelo Pai. Porque Ele é o teu Criador, Ele conhece você, Ele sabe exatamente quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, Ele sabe muito bem quantas batidas bate o teu coração, Ele sabe muito bem a hora de você falar e a hora que você pensa, tudo aquilo que está passando agora na sua mente, tudo aquilo que você viveu durante esse dia, tudo aquilo que você já viveu desde o dia que você nasceu. Deus sabe de tudo. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Deus sabe. Você não sabe se você vai estar vivo com o corpo físico aqui nesta terra amanhã. Deus sabe, porque Ele conhece todas as coisas. Davi chegou a dizer: antes que haja uma palavra na minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar. O certo é, irmãos, que esse Deus é o nosso Pai. E orando ao Pai, nós entendemos que Ele, sendo Pai, Ele é aquele que manda, Ele é aquele que conhece, Ele é aquele que é dono de todas as coisas. Por isso nós devemos elevar a voz de oração, sempre quando vamos orar ao nosso Pai. O nosso Deus nos conhece. Eu creio que você veio aqui nesta noite, você não veio por uma casa, você não veio por uma coincidência, você não veio por um convite, você não veio aqui para agradar pastor, você não veio aqui simplesmente para cumprir o protocolo, dizer assim: faz dias que eu não vou na igreja, eu vou lá. Não, você veio aqui porque o Espírito Santo te tocou, o Espírito Santo te direcionou, você está aqui nesta noite porque eu acredito que você também acredita que existe um Deus, e um Deus que não é um Deus comum, um Deus que é Pai. Sendo Pai, Ele vela a tua vida, sendo Pai, Ele zela de você, sendo Pai, Ele te dá livramento, sendo Pai, Ele tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Haja visto que só estamos aqui nesta noite por causa do cuidado desse Deus que é Pai. Mais do que isso, nós entendemos que a oração precisa ser feita ao Pai, mas também o texto vai falar aqui no versículo de número 15, do qual todos nós, a família de Deus, toma o nome. E que nome é esse? Muito se fala e muito se brinca até com o nome de Jesus. Qualquer coisa as pessoas estão dizendo assim: pelo nome de Jesus, em nome de Jesus. Só que nós entendemos que esse nome não é um nome comum, porque através do poder do nome de Jesus, nós temos autoridade para orar. Jesus vai dizer: tudo que pedires ao
Pai, em meu nome recebereis. Por quê, irmãos? Porque Jesus foi aquele, primeiramente, Ele pagou o preço para que nós recebêssemos as bênçãos de Deus. Aí você diz, como assim, pastor? É só você ler. Quem veio no primeiro dia, percebeu que Efésios capítulo 1 diz que já tem bênçãos reservadas no céu. Estão guardadas. E você precisa tomar posse. Como? Em nome de Jesus. Por isso que Jesus vai dizer assim, há uma escada. Ou seja, Ele é a escada que vai do céu à terra. Porque é através dele que nós acessamos ao céu. Acessamos as bênçãos de Deus. Não tem como ser batizado com o Espírito Santo a não ser no nome de Jesus. Não tem como um demônio sair da vida de uma pessoa se não for pelo nome de Jesus. Não tem como uma doença sair se não for repreendido no nome de Jesus. Porque o nome de Jesus, ele tem todo o poder. Quando eu digo que o nome de Jesus tem todo o poder, a Bíblia Sagrada diz que o nome de Jesus é grande no céu, é grande na terra e debaixo da terra. Ou seja, ele é temido pelos anjos. E ele é respeitado até mesmo pelos demônios. Porque quando se repreende em nome de Jesus, na autoridade de Jesus, tenha o espírito maligno que estiver, esse demônio tem que sair, porque o nome dele tem todo o poder. Então, quando a Bíblia está falando para nós aqui que a oração é feita nesse nome, nós entendemos, igreja, porque o nome de Jesus, Jesus é o nosso único intercessor. Alguém disse por aí que quem intercede por nós é Maria. Eu respeito muito Maria, porque ela foi mãe de Jesus. Mas Maria morreu como uma simples mulher. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que Ele está à direita do Pai. Intercede por mim e por você. Glória a Deus. O que é isso, intercede? A palavra interceder aqui significa aquele que é a ponte, pontífice. Pontífice, sacerdote. Jesus é aquele, irmãos, que Ele é o único que pode fazer mediação entre você e o Pai. Por isso a Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, seja em oração, seja morrendo. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Ele é aquele que intercede. Por que ele é aquele que intercede? Porque é aquele que pagou o preço por você. Alguém que leva muitas vezes oferenda na mata, no cemitério, coloca lá uma galinha preta, coloca bebidas para fazer despacho, para tentar invocar o espírito na entidade buscando alguma coisa. Eu digo para você, mero coitado esse que faz isso. Por quê? Porque o único que pode verdadeiramente e tem poder para acessar as bênçãos do céu é Jesus Cristo. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso Senhor. Por isso eu creio, irmãos, que em nome de Jesus, se você começar a orar e dizer, em nome de Jesus, a minha casa seja abençoada. Em nome de Jesus, a minha família vai ser abençoada. Em nome de Jesus, eu vou ser cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, as bênçãos de Deus vão vir sobre a minha vida. Em nome de Jesus, o mal não prevalece na minha casa. Em nome de Jesus, tenha certeza que a bênção de Deus vai vir sobre a sua vida. Porque é o poder do nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada nos mostra um outro método. 14 fala que é o Pai. Versículo 15 diz que é no nome, nesse nome que é o nome que toda a família toma o nome, que é Jesus. E versículo 14 ele vai falar assim, por esta causa me ponho de joelhos. Por que de joelhos? Porque você vai notar dentro do Antigo Testamento, você percebe, igreja, que não existia um método oficial para estar orando. Como assim? Eu sei que tem pessoas que oram deitadas, tem pessoas que oram de pé, tem pessoas que oram de muitas formas. Mas uma das melhores maneiras de você orar é de joelhos na presença do Senhor. E por quê? Porque quando você está deitado, você está totalmente à vontade. Eu pergunto para você, se você chegasse na presença do juiz e deitasse na frente dele, tranquilo, o que será que ele ia fazer? Ou na frente de um general, ou na frente de alguém que tem autoridade, ou até mesmo na frente da nossa mãe que nós respeitamos, falar de qualquer jeito. Agora imagine diante daquele que tem todo o poder. Por quê? Porque quando a Bíblia fala de dobrar os joelhos, nós entendemos aqui, irmãos, que existe uma certa reverência para adorar a Deus. E quando você ora verdadeiramente, você está se colocando na presença de Deus, você está dizendo assim, Senhor, eu sou fraco, eu sou pecador, eu não tenho condição alguma. Você dobra os teus joelhos, você está se rendendo diante dele. Eu pergunto para você, diante de quem você tem dobrado o teu joelho? Tem alguém que muitas vezes, tem pessoas que eu já vi, já contemplei, que dobrou o joelho para que a namorada não largasse. Já dobrou o joelho para não apanhar
em meio a uma turma. Já dobrou o joelho pedindo misericórdia, não me dê um tiro. Já vi amigos meus dobrando o joelho dizendo assim: por favor, seu policial, não me bata. Mas em diante de quem que nós dobramos o joelho? Alguns por aí dobram os joelhos diante de imagens de escultura, dobram os joelhos diante de coisas criadas pelo homem. Estão adorando papéis, estão adorando gesso, estão adorando bronze, estão adorando madeira. Mas nós dobramos os joelhos diante daquele que criou todas as estrelas. Aleluia! Todas as estrelas que são maiores que o grão de areia do mar. Ou seja, tem mais estrelas do que grão de areia do mar. Diante daquele que tem todo o poder, que criou o universo, que criou todas as coisas. É diante dele que você dobra o seu joelho. Por quê? Porque você reconhece que ele é o Deus da tua vida. O simples fato de você chegar e você não tem nem palavras. Porque eu sei que tem dias que você não tem palavras para orar. Mas você dobrar o teu joelho, você já está orando com o teu corpo, dizendo assim: Senhor, eu estou aqui, eu me humilho na tua presença. E a Bíblia diz assim: humilhai-vos perante Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Por quê? Porque Deus abomina o soberbo, mas Deus exalta os humildes. Eu sinto a graça de Deus aqui nesse lugar. Qual o propósito da oração desse homem? E qual o propósito que nós como igreja devemos fazer? Um dos propósitos está aqui. Versículo número 16 diz assim: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Diga comigo: poder. Esse poder aqui não é dinheiro. Esse poder aqui, irmãos, não é uma posição social. A palavra poder aqui é dunamis. E o que quer dizer dunamis? Energia em movimento. Por quê? Porque quando Jesus nos salvou, aquele dia que você aceitou Jesus como Salvador, Deus não nos salvou para nos fazer religiosos. Alguns pensam que Deus nos salvou para fazer religiosos. Como assim, pastor, fazer religiosos? Tirar aquela roupinha do mundo, colocar um terno, uma gravata, tirar uma calça, colocar um vestido, não tem nada a ver com isso. Isso é religiosidade. Deus nos salvou para fazer corpo de Cristo, família de Deus, fazer verdadeiramente filhos de Deus, para que você possa chamar Ele de Pai. E Deus nos salvou também, diz a Bíblia Sagrada, para que você receba poder. Por que poder? Os teus olhos naturais agora não estão contemplando, mas há demônios que batalham pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Mas há anjos do Senhor também, é um Deus vivo que te contempla tudo aquilo que você está fazendo agora. Tudo aquilo que está acontecendo agora, há um Deus te contemplando. E nós percebemos, igreja, que hoje nós precisamos desse poder. Por quê? Perceba que quando eu estou pregando aqui, quantas pessoas já se suicidaram, quantos jovens nesse momento estão indo para as drogas, quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão no pecado nesse exato momento, talvez pensando em tirar a sua vida. E o que nós como igreja muitas vezes fazemos? Muitas vezes nós levantamos pela manhã, ligamos lá a rádio, a live da rádio que está pela manhã: fulano foi morto, mais um jovem é morto na vila tal, mais um jovem, mais um fulano é morto no bairro tal. E nós só ouvimos notícia, e muitas vezes até insensíveis: mais um que morreu. Talvez até dar risada: o fulano lá morreu, mais um que morreu ali na esquina. Mas o que a igreja tem feito? Esses dias eu comentei até com o irmão Jair, falamos assim que nós vemos muitas coisas, às vezes vemos um mundo em desespero. E por que muitas vezes, eu digo nós, a igreja, numa totalidade, o porquê que nós ficamos de forma passiva? Sabe por que nós ficamos de forma passiva? Como assim, pastor, passivo? Olhando para a situação e muitas vezes não fazemos nada, porque nos falta poder. Coisa triste é alguém chegar para uma pessoa e dizer assim: vá lá em casa orar por mim. E você não tem coragem de orar. Por quê? Porque você pensa assim: eu não tenho nem poder para orar. Ou talvez alguém chegue para você: pastor, vai lá em casa que o demônio está pegando lá, está destruindo tudo. Diz assim: eu não vou. Por quê? Porque falta poder. E Deus nos deu esta graça. Deus nos dá, a igreja, a todos nós que aqui estamos, e quer nos dar poder para que venhamos honrar o nome dele. E quando eu falo de poder aqui dentro da Bíblia Sagrada, a igreja não foi chamada para ser estática, a igreja não foi chamada para assistir, a igreja não foi chamada, todos nós que estamos aqui não fomos chamados simplesmente para ver o que está acontecendo e ficarmos de braços cruzados. Nós podemos ajudar. Talvez um vizinho, talvez alguém, talvez uma pessoa que você nota que precisa de uma ajuda.
Talvez lá na tua escola, talvez alguém que você olha e diz assim: meu Deus, essa pessoa está endemoniada. Quantas vezes você já andou pela rua e observou e disse assim: isso daí é uma loucura, isso daí é uma pessoa que está cheia de demônio. E o que nós precisamos fazer, igreja? Precisamos desse poder. Só que muitas vezes nós vivemos como religiosos. Achamos que quem tem poder é o pregador. Achamos que quem tem poder é aquele pregador itinerante que anda por aí. Talvez achamos que quem tem poder é aquele pastor fulano de tal que você conhece há muito tempo. E Deus quer usar a nossa vida com poder. Deus, olha aqui, vou repetir. Deus não te chamou, eu estou falando aqui para todo mundo que está aqui. Deus não te chamou para você ser um assistidor de culto. Nós não estamos assistindo um pregador. Até porque, se fosse para nós assistir alguém falarmos, eu largava desse microfone e ia sentar com você e nós chamávamos alguém que falasse muito bem. É verdade, não é? Se fosse para nós vir aqui ver alguém cantar, nós não ia ver o nosso grupo de louvor aqui. Mas talvez nós ia ver um grupo de louvor que tocasse muito, porque tem muita gente que toca muito bem. Mas tocar bem não basta, precisa de poder. Tocar bem não basta, precisa de unção. Falar bonito não adianta, precisa de graça de Deus. E é isso que Deus deseja, e Deus quer nos usar. Deus quer nos usar para a glória dele. Deus não está buscando aquele que é melhor, Deus está buscando aquele que tem poder para usar. Porque muitas vezes, olha aqui, sabe como que é a situação hoje? A situação hoje é que nós contemplamos o mundo dentro do buraco, gritando, dizendo assim: por favor, me ajuda! E nós olhamos e não temos uma corda para jogar e tirar de dentro do buraco. E o que é essa corda? A graça de Deus, o poder de Deus, que Deus nos dá. Por que, igreja? Porque poder não é para pular. Eu adoro, olha aqui para mim, eu adoro, eu amo. Eu creio que você também ama naqueles cultos pentecostais que os crentes se abraçam, que há quebrantamento, que há choro, que há profecia. Daqueles cultos que você participa assim, que você recebe palavras, bênçãos, que você é curado, que você vê milagres dentro da igreja. Só que esse poder não basta. Por quê? Porque nós nos alegramos aqui, chegamos em casa e parece que as coisas continuam tudo do mesmo jeito. Aí de repente se alguém chama nós, ou vemos um mendigo passando na rua, falando sozinho, andando para lá e para cá, nós não temos coragem de chegar e dizer assim: Jesus te ama, Jesus quer mudar a tua vida. Por que nós não fazemos? Porque às vezes vem aquele sentimento: não tenho poder, me falta poder, eu não tenho autoridade. E quando vem aquele sentimento: eu tenho medo. O medo significa que o Espírito Santo não está ali. Por quê? Porque a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que Ele nos deu um espírito de poder e não de medo. Porque quando os discípulos estavam dentro de uma casa, todos com medo de ser presos dentro de uma casa, diz a Bíblia Sagrada, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, eles enfrentaram o que for para enfrentar. E olha aqui, igreja, a Bíblia diz para nós, e vai nos fazer entender, que daqui para frente as coisas vão piorar um pouco. E pela essa falta de poder, muitos vão se acovardar. Tem gente que já não prega mais sobre pecado, homossexualismo, já não prega mais sobre idolatria, já não prega mais por isso. Por quê? Porque se eu falar, vão me prender. Porque se eu falar, vão calar a minha boca. Só que eu vejo uma igreja que é no início do Pentecostes, cheia do Espírito Santo. Os homens falaram assim: se vocês continuarem falando desse Jesus, vocês vão para a cadeia. Pois nós vamos para a cadeia, mas nós vamos continuar falando de Jesus. Deus, aleluia! Nós vemos um homem chamado Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que falaram assim: se vocês dobrarem, ou se vocês não se dobrarem aqui diante da estátua do rei Nabucodonosor, vocês vão tudo para a fornalha. Pois nós vamos para a fornalha, mas nós não se dobramos. Igreja, só que aqui nós estamos falando de um Deus que nós temos que se dobrar perante Ele. E às vezes nós se dobramos perante o mundo, se dobramos perante o político. Tem gente que implora para o político. Esses dias mandei mensagem para um político, porque era conhecido meu, precisando de uma vaga no hospital. Eles não estão nem aí. Nós precisamos recorrer àquele que tem todo o poder. Que é o nosso Deus. Esse pode dar pela nossa vida, irmãos. Esse poder nós precisamos. O poder e a graça do Senhor Jesus. Esse poder. Versículo número 19 diz assim: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Eu vou repetir, e você grave bem esse versículo. Diz assim: conhecer o amor de Cristo que excede o entendimento. Como
conhecer algo que excede o entendimento. É como se dissesse assim: eu vou ler isso aqui, mas não vou entender nada. Só que não é isso que a Bíblia está querendo dizer. A palavra conhecer aqui significa experimentar. Por quê, meus? Porque está falando assim, ó, experimentar o amor de Cristo que excede todo entendimento. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Presta atenção, você está percebendo que tem gente que não está prestando atenção. Redobre a atenção aqui, ó. Sabe por quê? Porque se você simplesmente ler e dizer assim, eu vou conhecer, eu vou ver, eu vou tentar entender Deus, você não vai entender. Por isso que excede todo o entendimento. O que você precisa fazer? Experimentar o amor de Cristo. Sabe por que tem pessoas que não conseguem se afirmar na presença de Deus? Porque conhecem muito sobre Deus, mas não conhecem Deus. Eu já falava lá na outra igreja que eu era pastor. Falava para a juventude muitas vezes. A única forma de um jovem permanecer na igreja, na presença de Deus, a única forma de um jovem hoje, nessa situação que nós vivemos aí, esse mundo que você abre o celular e você vê tantas coisas, você vê um mundo de perna para o ar. Sabe como que um jovem permanece na presença de Deus? Não é conhecendo teoria, simplesmente é tendo uma experiência, conhecendo verdadeiramente, como diz Deus, conhecendo e experimentando o amor de Cristo. Pastor, mas como que eu experimento o amor de Cristo? O versículo 17 vai dizer assim: e assim Cristo habite no vosso coração. A maneira de nós entendermos e conhecer verdadeiramente a Cristo não é simplesmente ouvir falar dele, o Jesus de Nazaré, aquele que habitou na Galileia, aquele que curou Bartimeu, aquele que morreu naquela cruz, aqueles filmes que você assiste. Não é assim que Jesus quer que nós conheçamos Ele. Ouvindo falar dele na escola dominical, só isso, não. É experimentando o amor dele. E a Bíblia vai dizer que o amor dele, mas olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que esse amor dele é largo, é comprido, é alto e é profundo. Na altura, na profundidade, na largura, no comprimento. O que significa isso? O que significa sem entendimento? É aquele versículo de João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira significa assim, inexplicável, que deu seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O que significa aqui? Diz assim o texto: na altura, na profundidade, no comprimento. Comprimento significa que esse amor, ele vai até o fim. Você pode deixar de amar Jesus. Nós talvez não temos o mesmo amor que nós temos por Jesus desde o dia que nós aceitamos Ele. Tanto é que Jesus falou para a igreja de Éfeso: lembra-te da onde caíste e volta ao teu primeiro amor. Porque no início você faz tudo para Jesus. No início, Jesus é maravilhoso, mas o tempo vai passando, vai deixando só o resto para Jesus. Só que Jesus, todos os dias está lá. As misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. Cada vez que você abre o teu olho, Jesus está lá. Cada dia que você está respirando, Jesus está lá e não deixa de nos amar. Talvez você vai chegar nos últimos dias da tua vida só pela graça e misericórdia, mas Ele vai continuar te amando até o fim. A Bíblia diz para nós aqui também, na altura. Significa que esse amor é tão grande, tão poderoso, que Ele vai nos levar até onde Ele está. Por isso Jesus disse assim: não se turbe, não preocupe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se eu não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, eu virei e vos levarei para mim mesmo. É como que o Pai dizendo assim, todos comigo aqui: levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Esse Jesus é maravilhoso, porque o amor dele é alto. Mas o texto diz assim, que o amor dele também é profundo. Por que profundo? Porque ele resgata a pessoa que está no fundo do poço. Sabe aquele jovem que está no crack? Sabe aquele preso que está lá dentro da cadeia, na penitenciária? Sabe aquela pessoa que está envolvida com facção, ameaçada do inimigo, muitas vezes diz assim: se você sair eu te mato. Jesus pode salvar. Jesus pode libertar. Sabe aquele tipo de pessoa que você vai dizer para esse não tem mais jeito, esse não tem mais solução, esse daí é só cemitério para ele. Jesus vai nas partes mais profundas do teu pecado e resgata, porque o amor dele supera todo o entendimento. Nós não conseguimos
Deus tão grande pegar um rei chamado Manassés, que pegava os seus filhos e queimava no fogo. Aí você diz para mim, pastor, o que um rei que queimava seus filhos no fogo merece? Aí ele está tão longe, né? Manassés está lá 2000 anos atrás. Mas vamos pegar os dias de hoje. O que você pensa de uma mãe que pega seu filho, como aconteceu esses dias aqui? Uma mãe pegou as 2 crianças dela e matou. O que você pensa dessa pessoa? Talvez nós olhamos assim com o coração mal que temos, tem que matar. Só que o amor de Jesus é tão profundo que ele vai lá e perdoa uma pessoa dessa e restaura pela sua graça. É isso que eu estou me referindo, do amor tão profundo. Eu creio que você não está tão em pecado assim, ou você não pecou tão feio assim. Mas o amor dele por nós é tão grande, mas tão maravilhoso, tão poderoso, que ele vai ao mais íntimo, mais profundo por nós. O texto bíblico aqui vai dizer também que esse amor aqui é em largura, significa que ele abrange todas as classes de pessoas, ou seja, todas as pessoas são alcançadas por esse amor maravilhoso de Deus. Eu estou falando aqui de oração. Uma oração nós devemos pedir poder de Deus. Nessa oração nós devemos pedir, e eu peço para você, igreja, comece a pedir na tua oração, dizendo assim para o Senhor: Senhor, eu quero experimentar o Senhor. Como assim? Eu quero conhecer mais o Senhor. Eu quero ter experiências contigo. Glória a Deus. Comece a falar para Jesus: Jesus, Senhor, aquele Jesus que apareceu para João na ilha de Patmos, que ele não conseguiu ficar de pé com a glória que estava. Seja ousado e fala para Deus: Senhor, deixa eu sentir um pouquinho dessa glória. Deixa eu sentir um pouquinho dessa presença. Nós precisamos conhecer a Deus, gente. Conhecer esse Jesus. Conhecer, como eu falo assim, ter experiências reais com Ele. Às vezes nós ouvimos experiências, irmãos, de pessoas que têm experiência com o inimigo. O inimigo apareceu para mim. O inimigo tentou contra a minha vida. Eu mesmo já vi no meu quarto. Estava deitado, tinha uma sombra preta, eu pensei que era minha esposa. Falei: amor, olhei aquela sombra preta assim. Aí a hora que eu coloquei a mão do lado, ela estava do meu lado. E eu olhei e continuava ali. Eu me assustei na cama e falei: o nome de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E veio vindo do meu lado. Eu senti um calafrio e comecei a repreender em nome de Jesus. Era o demônio tentando contra a minha vida. Só que o que nós temos que fazer para Deus, e se fosse o contrário, pedir para Deus uma experiência de um anjo do Senhor, da presença de Deus. Pastor, o senhor está pregando loucura? Não, está na Bíblia, irmãos. Jesus se apresentou para aqueles que estavam no caminho de Emaús. Jesus se apresentou para João na ilha de Patmos. Jesus se apresentou para Paulo no caminho de Damasco. E Jesus pode aparecer lá na tua casa qualquer dia desse, você está acordado de madrugada. Glória a Deus. Você pode ter experiências com Deus. Nós podemos ter experiências com Deus, porque só acontece com isso com quem ora. Escuta o que eu vou repetir: só acontece isso com quem ora. Quem não ora não tem experiência com Deus. Me prova na Bíblia, pastor. Jeremias 33:3: clama-me e responder-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Só que às vezes nós não buscamos Deus de todo o coração. Nós estamos orando e pensando: Senhor, nossa, vai ter que pagar o boleto amanhã. Nós estamos de joelho ao mesmo tempo para dormir, já pensando, mexendo no celular. Nós estamos de manhã orando para levantar e já pensando: o que eu vou ter que fazer daqui a pouco? E eu estou falando para mim, irmãos, porque nos falta muitas vezes dizer assim: Senhor, fica um tempo com o Senhor. Eu quero conhecer mais o Senhor. E Deus deseja se revelar para nós, igreja. Agora, o que acontece? Quem está entendendo, diga amém. Amém. O que acontece com quem tem essa experiência profunda com Deus? Olha o que acontece. Versículo 17, olha o que diz o texto: assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados. O que é arraigados? Enraizados. Quem tem experiência com Deus cria raiz no amor dele. Aí o que acontece? Vem essas bombas, vem essas lutas, vem esses problemas.
Se não tiver experiência com Deus, vai junto com a enxurrada. Se desvia. Não quer nem saber da igreja mais. E se conhecer o amor de Cristo, pode vir a luta que vier. Mateus 7,24, vem correntes de água, vem vento, vem tudo. Mas se tem raiz na presença do Senhor. Aleluia. Eu sei que tem gente aqui que já passou por muita luta, mas o que mantém é as experiências com Deus. Por isso que a Bíblia diz, e Paulo vai dizer assim: eu sei o Deus que eu tenho crido. Aí alguém chega para você e diz assim: o senhor viu, pastor, o que aconteceu lá? O cantor fulano de tal caiu, o pregador fulano de tal caiu, a irmã fulano de tal pecou. Eu sei o Deus que eu tenho crido. Pastor, porque tem muita gente se desviando. Eu sei o Deus que eu tenho crido. Eu tenho raiz. E o Senhor deseja, irmãos, para nós. Sabe por que eu estou falando isso? Grave como eu vou falar aqui. Anote se você quiser. Tem muito crente que está na igreja que não vai permanecer até o fim. Mas tem muito daqueles que você está olhando lá no mundo que diz assim: olha lá o miserável está indo para o bar mais uma vez. Vai estar pregando a palavra aqui em mim. Eu não estou falando daqui da igreja, eu estou falando da igreja como um todo. Porque haverá muitas surpresas. Por isso que Jesus disse assim: aquele que está limpo e quem está sujo. Porque vai haver muita surpresa. Nos últimos dias, que antecede o arrebatamento, vai ter gente que você olhava e dizia assim: meu Deus, que crente que era aquele ali. Vai ficar pelo caminho. Mas vai ter aqueles que você diz assim: eu não dava nada por aquele camarada. E vai estar firme na presença do Senhor. Glória a Deus. Por quê? Porque só permanecem aqueles que estão enraizados. E o texto ainda diz assim: enraizados e alicerçados. O que é alicerce? Experimenta fazer uma casa sem alicerce para ver o que acontece. Crente sem alicerce não permanece de pé. E só crente que tem alicerce que pode crescer. Se um prédio tiver uma fundação bem boa, um alicerce bom, dá para fazer bastante andar, sim ou não? Deus só dá crescimento para quem tem alicerce bom, sabia? Muita crente que não cresce na presença de Deus, porque o alicerce tem que estar bem fraquinho. E Deus diz assim: como que eu vou dar mais, se nem com isso que você tem está aguentando? Como que você quer poder com essa ação de 5 minutos? Como que você quer coisas grandes, se você passa pouco tempo na minha presença? Crente que tem bastante luta. Sabe por quê? Porque Deus olha e diz assim: eu sei que você aguenta. Sabe Jó? Deus só permitiu a prova na vida de Jó porque Deus conhecia a estrutura dele. Então, se você está passando por essa luta, mas Deus conhece a tua estrutura. Deus sabe que você vai chegar no final e não vai murmurar contra ele. Glória a Deus. Ao dizer que não está na Bíblia, mas é uma grande verdade, que Deus dá as piores batalhas para os melhores soldados. E Deus nos permite certas provas na nossa vida, é para quem está fortalecido. O diabo chegou e tentou falar para Jesus, disse assim: deixa-se andar com Pedro. Jesus falou não. E Jesus ainda disse assim, falou bem assim, olha o que Jesus disse para Pedro: Satanás tentou tocar na tua vida e eu não permiti para que a tua fé não desfaleça. E muitas vezes, eu já preguei sobre isso uma vez, que o diabo às vezes chega para Jesus e diz assim: deixa eu tocar naquele irmãozinho da igreja lá. Jesus disse não. Porque se você tocar, você desvia. E tem alguns que Deus permite. E por que permite, pastor? Por que permite passar pela prova? Porque Deus sabe que você vai então. Você não vai ser vergonhado. Só você pegar Jó e Pedro. Aí Deus disse assim: pode tocar em tudo aqui, só não toca na vida dele. Está entendendo? Esse aqui eu não tinha projetado nada, mas é o Espírito Santo que está ministrando aqui. Eu já vou concluir. O texto vai falar para nós aqui, irmãos, então nós temos que ter profundidade com Deus. O que eu peço na minha oração, pastor? Peça poder. Peça para que Cristo habite em você. E a palavra habitar aqui, igreja, tem dois tipos de palavra habitar na Bíblia. Tem habitar de hóspede, aquele que vem, posa hoje e amanhã vai embora. Igual aquele que vai para o hotel, pousou, vai embora. E tem o hóspede que é dono da casa. Quem paga aluguel, por exemplo, ele não é dono da casa, ele está ali por um tempo. Só que Jesus, ele não paga aluguel. Jesus é o dono do tempo. Jesus é o dono da tua vida, irmão? Deixa ele trabalhar aí em nome de Jesus.
A tua oração você tem que pedir para Deus experiência com Deus. Conhecer o amor de Cristo que excede entendimento. Por que excede entendimento? Por isso que tem muita gente que não crê, porque o entendimento dele não consegue. Já viu aqueles crentes que você olha e ele conta uma experiência com Deus? Ele fala assim: ó, Deus se revelou para mim, Deus me mostrou uma visão. Ele fica olhando para você assim, como que dizendo: acho que ele está mentindo, ele está inventando. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas o homem espiritual discerne todas as coisas. Quem é espiritual, mas sabe quando é demônio e sabe quando não é demônio. Quem é espiritual sabe quando a porta é de Deus e quando a porta não é de Deus. Está entendendo? Qual que é o resultado da oração? Já termino. Versículo 20. O resultado da oração, igreja. Por que você deve orar? Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto você pede ou pensa, conforme o poder que opera em nós. Por que, igreja? Que você deve pedir? Porque o nosso Deus é aquele que faz muito mais daquilo que você pensa e muito mais daquilo que você pede. Você pede uma bênção desse tamanho, Deus vem com um caminhão de bênçãos para você. Você não entendeu? Você pede uma bênção desse tamanho, mas Deus tem um caminhão de bênção para você. Glória a Deus, glória a Deus. Porque tem gente que só olha para a bênção no material também. Você não está olhando lá na frente. Do que Deus está te livrando, do que Deus está te abençoando, do que Deus está fazendo, porque Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos. O texto diz assim que Ele é poderoso para fazer, diga comigo, fazer. Só faz quem está vivo, irmãos. Só faz quem tem poder. Esse Deus tem poder. Ou seja, esse Deus não está morto. O texto diz aqui para nós ainda: faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Sabe por quê? Porque o estoque dele é sem limite. Se você pedisse dinheiro para mim emprestado, coitado, não ia poder te ajudar. Se você pedisse dinheiro para alguém que é rico, talvez ele ia dar uma parte para você. Só que Deus, Ele tem estoque ilimitado das bênçãos do céu sobre a nossa vida. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele responde. E para fechar essa mensagem eu digo para você: não basta orar. Diga comigo, não basta orar. É preciso orar com propósito. Vamos, em nome de Jesus, igreja, a partir de hoje mudar as nossas orações. Amém. Parar de simplesmente dobrar o joelho e fazer aquela oração abrindo a boca de sono, pensando no que vai fazer depois. Sabe aquela oração preguiçosa? Aquela oração, tem gente que vai orar, já ora assim, dormindo e pegando o travesseiro e caindo na cama. Vamos orar, irmãos, ter experiência com Deus. Deus fala isso comigo, faz tempo que Deus fala: busque mais que você tem mais. Busque mais que você conhece mais. E Deus está pedindo para a igreja, Deus não está pedindo para você conhecer mais da palavra. Claro que Deus quer, mas o que Deus quer é que você busque e comece a ter experiências com Deus. Eu tenho certeza que quando você tiver experiência com Deus, você cria raiz. E criando raiz, não é nenhum problema que vai te tirar da igreja, em nome de Jesus. Estou aqui em pé, para a glória do Senhor. Estamos fazendo uma campanha aqui. E nessa campanha eu sei que tem pedidos de oração. Eu não sei qual é o pedido de oração. Só que a Bíblia me dá um exemplo bem interessante. Veja bem, preste bem atenção aqui. Quando Paulo está dizendo assim: Senhor, me fortalece com o teu poder, ele não está dizendo assim: resolve o meu problema. Ele está dizendo assim: me dá poder para eu resolver esse problema. Tem coisas, igreja, que você tem que usar autoridade lá na tua casa. Como assim, pastor? Eu estou numa campanha. Faça você uma campanha dentro da tua casa. Pastor, mas eu preciso de quantos irmãos lá? Só você e Deus. Como? Abra uma campanha de oração dentro da tua casa. Que lugar? Feche a porta do teu quarto, nem que seja 10 minutos, e comece a orar por aquela causa. Como disse Paulo: por esta causa dobro os meus joelhos. Qual é a causa que te incomoda?
Qual é a causa que tira teu sono? Qual é a causa que tem te derramado lágrimas nos últimos dias? Qual a causa que tem te incomodado, igreja? Coloque ela perante Deus. Porque Deus vai responder do jeito dele. Do jeito dele. Por que, igreja? Do jeito dele? Porque Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Olha aqui. Tem coisas que Deus não responde do jeito que você quer. Às vezes você pede assim: Senhor, cura. Deus diz assim: não cura, eu levo. Às vezes está dizendo: Senhor, levanta. Deus fala: não vou levantar, vou abater para depois levantar. Porque Deus sabe como age. Só que Ele sempre tem o melhor. José pensou que ia ser dominador dos seus irmãos ali na terra, mas Deus disse assim: não é que vai ser governador. E talvez você está projetando coisas para a tua casa, para a tua família, e Deus tem planos maiores para você. Amém. Quer vir aqui na frente? Vamos fazer uma oração e vamos encerrar em nome de Jesus. Se você quiser, venha, igreja. Aleluia. Irmãos, eu quero pedir a partir de hoje, em nome de Jesus, com todo carinho e respeito, que nós possamos ter muita reverência na palavra de Deus, quando Deus está falando. Eu percebi pessoas mexendo em celular na hora da palavra. E eu creio, irmãos, que nós precisamos saber que estamos diante de um Deus que devemos dobrar os joelhos para Ele e se atentar para um Deus que é poderoso. Não estamos diante de político, estamos diante de Deus. Quem é que precisa de oração? Coloque essa causa no teu coração agora. Por esta causa dobro os meus joelhos e comece a orar em nome de Jesus. Grande Deus e Pai, Senhor, eu te louvo, te glorifico. Senhor, com ousadia nós oramos, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu lhe peço poder. Poder nesta igreja, Senhor. Poder nesta igreja, para que quando chegar o enfermo, o doente, o manco, quando chegar aquele que tem enfermidade aqui, Senhor, nós podemos orar. Senhor, que nós possamos orar onde fomos chamados, Senhor. A tua igreja, Pai, todo o povo que está aqui, Senhor, todos eles, Pai, foram chamados para ter esse poder, Senhor. Esse poder não é para alguns, esse poder é para todos nós. Reveste homens, mulheres, jovens, Pai, que estão aqui nesta noite. Esse poder, Espírito Santo. Senhor, a tua palavra hoje falou conosco aqui, que tu pode batizar com o Espírito Santo, que tu pode derramar o teu Espírito. E quem desejar ter uma experiência com Deus, ele começa a orar em nome de Jesus e começa a pedir. Começa a falar para Ele: Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero ter uma experiência profunda contigo, Senhor da glória. Oh, Espírito Santo, Senhor Deus, o inimigo não quer, Pai. O inimigo faz de tudo para nos entreter fora da tua presença, para nos distanciar da oração. Coloca coisas, Pai Santo, para nós se desligar de ti, Senhor, mas em nome de Jesus, Pai, dá força para a igreja, dá força para o teu povo, dá força para esse jovem mudar. Dá força, meu Deus, para esse casamento ser restaurado. Dá força, meu Espírito Santo, para que esse casamento mude, para que essa família mude, para que esse coração mude. Muda a história, Deus, em nome de Jesus. Afasta tudo aquilo que está. Em nome de Jesus, começa a afastar, Deus, tudo aquilo que nos tira da tua presença. Afasta, Espírito Santo, dessa pessoa tudo aquilo que tem afastado ela de ti. Afasta dessa pessoa tudo aquilo que tem afastado ela de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Eu sei que tu está aqui, Espírito Santo do Senhor. Deus vivo e poderoso, igreja, o Espírito Santo está agindo nesse lugar. Que teu nome seja louvado, Senhor. Que o poder do teu Espírito reine, Senhor Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus, ajuda pessoas a vencer, Pai, todo tipo de vício, toda obra maligna do inferno, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, toda palavra de maldição que alguém ouviu aqui dentro um dia, toda palavra de maldição que alguém ouviu, dizendo não vai ser, não vai chegar lá, nunca vai ser ninguém, cai por terra em nome de Jesus, toda palavra de maldição. Espírito Santo, coloca alegria,
Jeová, no coração do teu filho. Coloca alegria no coração da tua filha, Espírito Santo. Abençoa Lares aqui, Senhor Jeová da glória. Esses pedidos de oração que cheguem diante de ti, Senhor. Esses pedidos de oração que cheguem diante do teu trono, meu Deus. Senhor, nos ajuda a orar com propósito. Não é apenas orar que o Senhor quer, Pai. Nós precisamos orar, Senhor, para que a oração chegue até o teu trono, Senhor Jesus. Dá força para aqueles que não têm força de orar. Dá força para aqueles que não conseguem mais abrir os lábios para orar. Dá força para aquele que não tem coragem de orar, Senhor. Aumenta a fé deles. Aumenta, Espírito Santo do Senhor. Se revela na madrugada. Se revela em sonhos. Se revela em visões, Pai. Oh, Jeová da glória. Deus da experiência. Deus do sobrenatural. Espírito Santo, eu sei que tu estás aqui, Senhor. Deus da glória, tu opera da maneira que quer, Pai Santo. E usa quem quer, Jeová Santo. Deus de glória, Pai, a família da tua serva está nas tuas mãos, Senhor. Toda ela, Pai, toda esta família, Senhor. Todos aqueles que, Senhor, a tua filha tem orado. Meu Pai, por esta causa, Senhor Jesus. Eu repreendo hoje todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, contra a família da tua serva, Senhor. Toda enfermidade, toda obra contrária, Senhor. Tu tem poder para curar. Tu tem poder para restaurar. Tu tem poder para ir o mais profundo lá, Senhor. E resgatar aqueles, Senhor, que ninguém dá nada, Senhor Jeová. Tu és santo. Visita aquela casa, Jeová. Senhor, na vida daquele que a tua filha ora a Deus. Espírito Santo. Tu já tem dado livramento, Senhor da glória. Deus que corta laços. Aleluia! Deus vivo. Damos graças, Pai. Damos graças, meu Deus. Fortalece, Espírito Santo, famílias aqui. Anima teu filho e tua filha, Pai. Tudo está no teu controle. É permissão de Deus. É permissão de Deus. Está entendendo? Deus permite. Mas Deus também exalta, Deus trabalha. Mesmo nisso vai acontecer, Senhor. Mas tu és o Deus que faz maravilhas. Deus grande e poderoso. Nós te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Pode voltar para o seu lugar? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Pode ficar em pé mesmo. Nós vamos encerrar o culto. Espírito Santo, Deus da glória, Deus Santo, fortalece, Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Guarda a tua igreja, meu Pai. Guarda teu povo. Espírito Santo, Deus, nós te pedimos nesse momento, Pai Santo, leva teu povo em paz e segurança. Guarda a vida deles. Abençoa, dá uma noite abençoada. Que seja, Senhor Deus, um final de semana abençoado na tua presença. Fala com vidas aqui, continua falando, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos. E todos dizem: Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? irmão, só um aviso aqui, esqueci de dar